Zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a você nesta hora conectado com este vídeo. Nós vamos mais uma vez, neste dia, com muito carinho, meditar um pouquinho na Palavra de Deus. E hoje o faremos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 e 23, onde a Palavra de Deus diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém? Minha gente, o apóstolo Paulo fez parte da elite mais proeminente da interpretação da Bíblia do judaísmo naqueles dias. O apóstolo Paulo era fariseu. Aquela mesma elite que crucificou Jesus. Então o apóstolo Paulo fazia parte dessa elite que era consagrada naqueles tempos como aquela que oferecia a interpretação mais aceita no meio do judaísmo, a interpretação das escrituras hebraicas. Lembrando que as escrituras hebraicas eram compostas da lei de Moisés e dos profetas, além dos livros históricos. Então os fariseus ofereciam a interpretação mais aceita no judaísmo. Então Paulo fazia parte dessa elite dos fariseus. E em determinada ocasião, quando nasceu a igreja de Jesus Cristo e se espalhava pelos mais diferentes rincões do mundo daqueles dias, Paulo, munido de cartas deliberativas das autoridades daqueles dias, estava rumo a Damasco para matar a igreja que se instalava naquele lugar. E ele, durante a sua jornada no caminho, Jesus, com uma luz em seu esplendor mais fulgurante, interceptou aquela viagem macabra onde Paulo reconheceu Jesus Cristo. E numa pergunta, quando ele sentiu que era o Senhor que estava ali, ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali Paulo teve uma experiência pessoal com Jesus, ele viu Jesus ao vivo e em cores, e ele vai, como nós comentamos a semana passada, escrever na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 8 a 10, que a partir daí a sua vida mudou e ele passou a pregar o Evangelho de Jesus com tanta profusão, mais do que todos os apóstolos. Talvez, imagino eu, até um pouco para compensar o trabalho de um dos mais proeminentes guerreiros do exército de Jesus Cristo, que ele tirou de combate. Ele deu baixa em um dos mais profundos conhecedores das escrituras hebraicas, Estevão, que ele tirou de combate. Estevão, a Bíblia descreve que era imbatível na sustentação oral do Evangelho e foi morto apedrejado ao comando do apóstolo Paulo. Ali, nessa experiência no caminho de Damasco, Paulo então se converteu. Amém? E Paulo, a partir da sua conversão, de perseguidor da igreja de Jesus Cristo, Paulo passou a ser perseguido mais do que todos os outros apóstolos. Em determinada ocasião, Paulo
como ele ia de cidade em cidade, assim que lhe era possível. Certa ocasião ele foi em Tessalônica, e lá em Tessalônica ele foi ameaçado, foi expulso de Tessalônica. De lá de Tessalônica, junto com Silas e Timóteo, ele foi até a Bereia. Na Bereia ele pregou o evangelho também. E quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava na Bereia pregando o evangelho, eles partiram para lá incitaram as multidões contra Paulo. Então os irmãos bereanos tomaram Paulo e levaram até Atenas, deixando para trás Silas e Timóteo. E chegando na cidade de Atenas, Paulo, agora sozinho, enquanto esperava a chegada de Silas e Timóteo, Paulo comoveu seu coração ao ver aquela cidade que era a luz do saber humano, estava mergulhada nas trevas da ignorância espiritual. E é nesta cidade que Paulo, agora sozinho, sai pelas ruas da cidade comovido, vendo aquela idolatria, e há quem comente que havia em Atenas mais de 30.000 deuses que por eles eram conhecidos e adorados, e cada um deles tinha um altar em determinado canto da cidade. Então Paulo passa pela cidade, fica comovido e vai pregar então o evangelho enquanto esperava seus companheiros. Atenas, naqueles dias, era conhecida como a capital intelectual do mundo. Atenas, naqueles dias, era conhecida também como o núcleo máximo do saber humano. E dizem que de todos os tempos, a Atenas daqueles dias era insuperável no saber humano. Outros ainda dizem que Atenas era o reduto da erudição universal. Nas prateleiras da biblioteca de Atenas agasalhavam os registros mais notáveis da sapiência humana. Então Atenas era a cidade luz do saber, mas estava mergulhada nas trevas da ignorância espiritual. É nessa cidade que Paulo, então, estava, e era uma cidade que dava abertura a tudo aquilo que eles entendiam como novidade no campo espiritual. Então Paulo chega e escolhe 2 lugares para pregar. Então Paulo, como era de costume, ele ia nas sinagogas das cidades por onde ele passava. Então Paulo escolhe a sinagoga para pregar o evangelho, primeiro aos judeus. Depois Paulo vai até a praça de Atenas, que era o lugar onde aconteciam os debates mais inflamados do mundo da filosofia. E ali na praça Paulo debate com 2 ramos opostos da filosofia naqueles dias, com os estoicos e com os epicureus. Os estoicos eram aqueles que criam no ramo filosófico da abstenção de todo tipo de prazer como uma forma de purificação da alma. Já os epicureus criam de forma contrária. Para os epicureus, esta vida é uma sequência interminável de tragédias e que não há mais nada depois da morte. Portanto, enquanto se viver, deve-se aproveitar de todo tipo de prazer, inclusive depravação. Então, Paulo debatia no meio da praça com esses 2 ramos opostos da filosofia naqueles dias. E nesse debate, o povo viu Paulo, aquelas pessoas que faziam parte da plateia, viram Paulo pregando a respeito de Jesus e de sua ressurreição. Então interessaram como eles andavam atrás de novidades, principalmente novidades que se referiam ao mundo espiritual, e alguns perguntaram: quem é este paroleiro? Ou quem é este tagarela? Ou quem é este falador? Alguém respondeu: este é um pregador de deuses estranhos. Então Paulo foi convidado para ir até o Areópago. Areópago
era o lugar nobre, ficava na colina de Ares, um lugar nobre, onde se discutia filosofia em alto nível, onde se discutia política, onde se discutia filosofia social e principalmente onde se discutia religião. Paulo, lá no meio do Areópago, chama a atenção dos atenienses com esses 2 versículos que nós acabamos de ler. Ele aproveita o contexto de Atenas para pregar o evangelho aos atenienses. E ele diz: atenienses, vejo que em tudo vós sois supersticiosos, porque eu passando e olhando os vários santuários espalhados pela cidade, encontrei um altar que era dedicado ao Deus desconhecido. Pois é este Deus desconhecido que eu quero fazer conhecido de vocês. E os atenienses eram tão supersticiosos que para eles, quando eles descreveram ao Deus desconhecido, como nós já falamos, havia mais de 30.000 altares espalhados pelas cidades, porque eles achavam que os deuses, as divindades, ficavam zangadas se não recebessem honrarias. E com medo de alguma divindade ficar esquecida por eles não conhecerem e ficarem zangada e punir a cidade, então eles dedicaram, pela superstição que tinham, um altar ao Deus desconhecido, porque se algum Deus reclamasse que não estava sendo lembrado, eles diziam: então, como nós não te conhecemos, já deixamos um altar reservado à sua honraria. Então Paulo, aproveitando esta deixa, passa a partir daí a pregar o evangelho aos atenienses. Ele discorre a respeito disso. Esse Deus que vocês não conhecem, eu quero nesta hora então apresentar para vocês. Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus criador dos céus e da terra. Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus sustentador de todas as suas criaturas. É o Deus provedor de todas as coisas. É o Deus que espera que todos os homens se arrependam, porque Ele de um só fez todas as gerações. Espera que todos se arrependam, porque Ele vai um dia vir julgar todos os homens e o fará através de um varão chamado Jesus, seu Filho, a quem Ele deu provas, ressuscitando-o dos mortos. E quando Paulo falou a respeito da ressurreição dos mortos, o sermão de Paulo, ou seu discurso, acabou ali. E a partir dali, então, o auditório se dissolveu em 3 partes. Uma parte zombava, escarnecia Paulo quando ele falou da ressurreição. Outra parte achou o assunto profundo demais e disse: Paulo, nós vamos adiar o seu discurso, vamos deixar para uma outra oportunidade. Em uma outra oportunidade nós ouviremos o seu discurso a respeito da ressurreição. Mas uma outra parte procurou Paulo em particular e creu e aceitou Jesus como seu Salvador. E entre os frutos desta pregação de Paulo no Areópago estava Dionísio, o Areopagita, um dos membros daquela casa que se discutia erudição, e chamado Dionísio. E estava também Damares, não sabemos muito a respeito dela, mas era uma mulher proeminente naquela cidade, tanto que o seu nome foi descrito, tratava-se de alguém de muita influência na cidade. Então esses são os frutos ilustres da passagem de Paulo na cidade de Atenas. Amém? Agora a gente pergunta, né? O que isso tem a ver comigo hoje? O que eu aprendo? O que isso serve para a minha vida? Pois então nós destacamos algumas lições que aprendemos com esse episódio de Paulo na cidade de Atenas. A primeira lição é a perseverança diante das adversidades. Paulo nunca se intimidou diante das perseguições, muito pelo contrário. As perseguições serviam de estímulos para que Paulo cumprisse o propósito de sua vida, que era a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então a primeira lição que aprendemos: perseverança.
diante das adversidades. Uma segunda lição que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida aqui é nunca se acovardar diante das ameaças. Paulo pregou em Atenas e era tido como aqueles que alvoroçaram o mundo, chegaram até nós. Então perseguiram Paulo, mas Paulo não se acovardou, que diante da impossibilidade de pregar o evangelho ali, eles tiveram que então partir para a Bereia. E lá na Bereia, Paulo continua a mesma pregação. E esses judeus tessalonicenses invocados, sabendo que Paulo estava na Bereia pregando o evangelho, partiram para lá e incitaram as multidões contra Paulo. Paulo não acovardou, mas Paulo partiu então, levado pelos irmãos até a cidade de Atenas, e lá ele continuou a pregação e teve esses frutos ilustres que nós acabamos de explicitar. A terceira lição é recuar quando necessário. Em Tessalônica e na Bereia, Paulo precisou recuar, e até da Bereia ele fugiu. Era o momento, era um instante necessário de recuar. Recuar nem sempre significa fraqueza. Recuar no momento exato significa estratégia para avançar. Como, por exemplo, um touro quando está disputando o território. Às vezes ele recua, afasta para poder avançar. O carneiro, mesma coisa, ele afasta, recua, e essa recua lhe dá impulso para o próximo avanço contra o seu adversário. Recuar no momento certo é sabedoria, recuar no momento certo é estratégia. Paulo recuou em Tessalônica, recuou na Bereia, mas aqui em Atenas, Paulo está entre os homens mais proeminentes da filosofia humana, que discute de igual para igual e consegue pregar o evangelho nesta cidade que necessitava tanto da luz do evangelho de Jesus Cristo. Cidade luz do saber, mergulhada nas trevas da ignorância espiritual. E o recuo de Paulo nas cidades anteriores criou a oportunidade da pregação nesta cidade onde as pessoas tanto necessitavam do conhecimento de Jesus Cristo. E uma quarta lição que eu quero encerrar aqui é aproveitar sempre a oportunidade para mostrar ao mundo Jesus Cristo como Salvador. Paulo aproveita a oportunidade com aquela descrição ao Deus desconhecido e mostra a cidade, esse Deus que vocês não conhecem, eu quero apresentar para vocês. Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus criador de todas as coisas, sustentador, é o Deus que se relaciona conosco pessoalmente através de Jesus Cristo, que um dia virá julgar os homens. Por isso é necessário que todos se arrependam, e ele deu prova que Jesus é este varão enviado, é o seu Filho amado ressuscitando dos mortos. Esse Deus que vocês não conhecem, eu aproveito esta oportunidade para apresentar para vocês. O Deus que vocês não conhecem é exatamente o Criador de todas as coisas, é o Deus Salvador que em Cristo Jesus perdoa os nossos pecados e nos leva para o céu. Amém? Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, obrigado pela bênção da Tua palavra lida, que o Teu Espírito Santo aplique esta mensagem ao nosso coração, que possamos, como o apóstolo Paulo, sermos ousados na pregação da Tua palavra, que possamos recuar quando for preciso, mas jamais acovardar de pregar o Evangelho e mostrar ao mundo que Jesus Cristo é o Filho amado de Deus, o nosso Salvador, que o Senhor provou ser Ele, o Teu Filho amado, ressuscitando-o dos mortos. O Teu Espírito Santo
haverá de apresentar Jesus a toda a nossa família, a todos quantos estão nesta hora conectados com este vídeo. E que o Senhor abençoe, querido Pai, todos os servos do Senhor que estão espalhados pelos rincões deste mundo. Nós oramos agradecido no imbatível e poderoso nome de Jesus. E aqueles que creem digam amém e graças a Deus. Fui zeloso pela lei, foi Saulo. Ele seguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus.